Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo da CryptoLive. Estou aqui hoje para falar com você sobre a movimentação de mercado no modo geral. A gente vai para o gráfico agora e vamos dar uma olhada. Fala pessoal, nós vamos começar com o SP500 aqui, tá? A gente vê claramente ele numa tendência de baixa, tá? Topos e fundos mais baixos, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Nesse momento a gente conseguiu fazer o quê? Um topo mais alto do que o último topo. Quando isso acontece, a gente começou uma reversão de mercado. E nessa reversão de mercado a gente precisa de um pivô de alta para a gente conseguir a reversão de mercado. E nós estamos tentando isso nesse momento. Ó. A gente fez um topo mais alto, está fazendo um fundo mais alto que o último fundo, e agora o preço tem que tentar superar esse último topo aqui. Superando esse último topo, a gente conseguindo superar ele, a gente vai ter a confirmação de uma reversão de mercado e a gente está em tendência de alta no semanal do SP500. Isso acontecendo no SP500 leva a gente a ter também esse mesmo movimento na Nasdaq e nos outros mercados, como o Bitcoin e as outras criptomoedas, tá? A gente vai dar uma olhada agora na Nasdaq. A Nasdaq está com praticamente o mesmo movimento, ó. A gente vem fazendo topos, tá? E fundos mais baixos, topos e fundos mais baixos, até esse momento onde a gente conseguiu fazer um topo mais alto do que o último topo. E a gente vai abrir o espaço suficiente para fazer um fundo mais alto do que o último fundo e tentar o pivô de alta aqui, ó, no semanal, tá? A gente vai vir, fez o topo lá, tá fazendo um fundo nesse momento e a gente precisa vir romper esse último topo aqui, ó. A gente rompendo esse último topo, a gente tem a reversão de tendência no semanal da Nasdaq. E aí, a gente vai ter que dar uma olhada em todos os outros mercados, porque provavelmente acontecendo isso no SP500, na Nasdaq, a gente vai ter essa mesma movimentação nos outros mercados, ok? Vamos dar uma olhada como está o DXY, tá? A força do dólar. O dólar está vindo numa tendência de alta, ó, claramente, mas a gente já consegue identificar no semanal aqui uma grande divergência com o RSI, que é um dos principais indicadores aqui, que mostra para a gente quando o preço já subiu demais. Então a gente já tem uma grande alta no DXY que a gente precisa de uma correção. O DXY corrigindo, a gente vai ter uma grande força de valores entrando nas criptomoedas, entrando no SP500, entrando na Nasdaq, entrando em todos os outros mercados, ok? Então aqui a gente pode ver no número 1, a gente tem um topo aqui no índice de força relativa, o RSI, a gente tem um topo aqui no valor, tá? E a gente vê depois o RSI com um topo mais baixo no número 2 e um topo mais alto no valor. E depois a gente vê no número 3 mais um topo se formando aí, mais baixo, e outro topo se formando mais alto aqui no valor. Isso quando acontece junto com uma cunha ascendente, que normalmente a gente tem um rompimento para baixo, nos mostra que a gente está perto de uma correção no DXY. Quando isso acontece, é sinal que vai entrar valor para os outros mercados, ok? Então, provavelmente a gente está prestes aí a entrar numa grande tendência de alta nos outros mercados e no DXY uma tendência de baixa, uma reversão de tendência, né? A gente vai entrar numa correção no DXY, isso daí favorece a entrada de capital para os outros mercados. Vamos dar uma olhada agora para o mercado de cripto aqui. A gente vai ir agora aqui para o total, tá? O que é o total? É o valor de mercado que está entrando para o mercado de criptomoedas. A gente tem ele numa tendência de baixa, a gente vinha ele numa tendência de alta, ó. A gente fez um pivô de baixa e começou uma tendência de baixa aqui. Nesse momento, a gente abriu espaço suficiente para fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo lá na SP500 e na Nasdaq, um pivô de alta. A gente abriu espaço suficiente e a gente tem uma cunha descendente nesse momento. Cunha descendente normalmente rompe para cima. Então, provavelmente, a gente vai fazer um fundo ascendente aqui e buscar o topo dessa cunha, tá? A gente tendo o rompimento dela para cima, a gente vai ter uma grande valorização nas criptomoedas em geral. Aqui nesse momento agora, a gente está buscando por um fundo ascendente a esse fundo aqui, tá? Formando aquele pivô de alta que eu já expliquei para vocês no SP500 ali na Nasdaq.
Isso daí vai nos levar ao quê? A uma grande entrada de capital, uma grande entrada de valores nas criptomoedas, num geral, no Bitcoin e todos os outros criptos, ok? Isso aí, então, a gente sabe que em breve a gente vai ter uma grande entrada de capital nas criptomoedas. Vamos dar uma olhada agora, então, no BTC, na dominância do BTC. A dominância do BTC, a gente vem trabalhando dentro desse retângulo aqui, ó. A gente bate lá no topo, vem, bate no fundo, bate no topo, bate no fundo, bate no topo, bate no fundo. A gente está batendo num fundo agora aqui, numa cunha descendente, que essa cunha descendente normalmente rompe para cima, tá? Então, provavelmente, a gente vai ter um rompimento dessa cunha em breve, onde vai entrar muito valor no Bitcoin, tá? Vai entrar muito valor de fora das outras criptomoedas ou de fora no próprio Bitcoin. A gente agora vai dar uma olhada no Bitcoin em si, tá? O Bitcoin a gente pode olhar que ele está nessa grande cunha descendente no semanal aqui, ó. Que a gente sabe que cunhas descendentes, a maior probabilidade é um rompimento para cima. Mas a gente está bem perto também do quê? Do último fundo. A gente está mais fraco aqui. A gente pode ver no Bitcoin que a gente está mais fraco que os outros mercados, né? Mas a gente já analisou ali e a gente sabe que o Bitcoin está prestes a receber uma entrada de valor dos outros mercados. Então, os outros mercados podem começar a ficar mais fraco e o Bitcoin pode começar a ficar mais forte nesse momento, tá? A gente tem a opção dele formar um fundo duplo aqui, tá? Como eu estou desenhando e a gente vem buscar o topo aqui. A gente tem essa opção, tá? Do fundo duplo, que ele não perca aqui os 17.600. E a gente tem uma segunda opção, tá? Que normalmente acontece numa cunha descendente, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o quê? A gente tem um rompimento dele para baixo, tá? A gente tem um rompimento aqui, mas que venha até aqui uns 13, 14 mil e feche o semanal dentro ainda da cunha. Fechando o semanal dentro da cunha, mesmo tendo um flush aqui, a gente vai estar dentro dessa cunha, tá? Porque as cunhas elas são formadas por quê? Por flushes. O preço vem, cai abaixo delas, vai lá, dá uma esticada lá embaixo, vem e fecha dentro. E aí entra a força compradora e a gente vem para um rompimento aqui mais eminente acima aqui da cunha. Então, o Bitcoin abaixo de 18, 19 mil, abaixo de 20 mil, está num patamar muito bom de compra, que provavelmente a gente nos próximos anos aí nunca mais vai ver, tá? O Bitcoin abaixo de 20 mil. Acredito que esse é o último ano que a gente veja o Bitcoin abaixo de 20 mil. Depois disso, acho que vai ser muito difícil a gente ver Bitcoin abaixo de 20 mil. Então, o Bitcoin ainda pode ter um rompimento dos 17.600, vindo aqui a uns 14 mil, talvez lá 12 mil, tá? Mas eu acho muito difícil chegar lá, mas tem uma possibilidade sim da gente vir. E depois a gente vir entrando uma grande força compradora e a gente rompendo essa cunha aqui para a gente buscar topos, inverter a tendência, né? E ir buscando topos mais altos, tá? Então, pessoal, a gente vai ter que ficar observando aqui se o 17.600 vai segurar e a gente vai formar o fundo duplo, ou a gente vai perder 17.600 dando um flush abaixo aqui, vindo a 13, 14 mil, e depois voltando rapidamente acima e fechando o semanal dentro dessa cunha. A gente conseguindo fechar o semanal dentro dessa cunha depois de um rompimento, deixando um pavio, a maior probabilidade é a gente vir buscar o topo da cunha. Então vamos ficar de olho nas próximas semanas aí. Qualquer coisa eu volto aqui. Sou o Marcelo da CryptoLive. Abraço a todos.